E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre funcionalidade, né? Qual é a nossa função? A grande maioria das pessoas buscam, né? ter uma função na vida, né? Claro, todo mundo precisa trabalhar, né? Nem todo mundo, né? Claro que existem os ricos e poderosos, quem já nasce, né, nas classes mais altas e não necessariamente precisa trabalhar, né? Pessoas que já nascem em berço de ouro, pessoas que já vêm ao mundo para vencer, né? Mas a gente sabe muito bem que até esses, muitas das vezes, são acometidos pela depressão. Até esses que têm tudo, às vezes não tem nada, né? Quando reconhecem que vida é sofrimento, mesmo dentro de uma mansão, dentro de um iate, dentro de um clube de luxo, né? Fazendo viagens, às vezes tudo isso leva o indivíduo a uma profunda depressão a partir do momento que ele entende o que é a vida. E que muitas das vezes até esses indivíduos são escravos do sistema, né? Escravos da família, ou escravos da fama, do dinheiro, da concupiscência, né? Da necessidade de sexo, de validação, de se sentir o máximo sempre, né? Isso deve ser uma tortura muito grande. Escravo da fama, escravo do outro, né? Porque o indivíduo não consegue fama sozinho. Para ser famoso, você tem que ter os seus fãs, né? Claro, quem faz o sucesso de uma pessoa são as outras pessoas. Isso é uma grande prisão, né? Nós já vimos muitos casos aí de artistas extremamente deprimidos porque simplesmente tinham tudo, mas não tinham paz, né? Não podiam mais ir simplesmente comprar um pão numa padaria, sem serem identificados, né? Não podiam mais ir, sei lá, num shopping, porque se tornaram escravos da fama. Não conseguiam mais o anonimato, né? Esse prazer de você poder ser anônimo, de você passar despercebido nos lugares, né? Tá, muito sofrimento também, é um outro nível de sofrimento, né? Não é um sofrimento que tem a ver com escassez, mas é um sofrimento que tem a ver com abundância, excesso, né? De fama, de dinheiro, de sucesso. É o outro lado da moeda, né? Então esse mundo aqui não tem solução. Esse mundo aqui é um mundo de sofrimento em vários níveis. Como eu costumo dizer, quem tem muito mais a perder. Quem não tem nada, né? Tem pouco a perder, mas também tem o que perder, né? O pouco que tem, né? Tem uma frase que diz, né? Como é que pode? O pobre não tem nada. Aí quando vem a enchente, ele perde tudo. É engraçado, né? Mas brincadeiras à parte. Hoje, né, o assunto aqui é funcionalidade. Então, como eu falei, né, as pessoas ficam buscando qual o caminho delas na existência. O que eu vim fazer aqui, né? Isso tem muito a ver também com profissão. Olha só como é que esse mundo é, né? Você já tem, desde pequeno, que escolher uma profissão. Ou seja, qual vai ser a sua função neste mundo, né? Como é que você vai servir aos outros? Caramba, o que é isso? Né? Olha, eu me apavoro. Às vezes as pessoas falam, né? Imagina se existia a reencarnação, né? Caramba. Nós aqui nesse canal somos ateus, né? Somos pessoas de uma visão racional, racionalista. Primamos pela lógica, pelo bom senso, pelo que é evidenciado, né? Nós evitamos as teorias absurdas, nós evitamos a metafísica, porque nada disso tem comprovação, né? São especulações. E é muito improvável, né, que existam outros mundos, do ponto de vista objetivo da realidade é improvável. Né? Apesar da ciência falar em multiverso, né, a ciência falar que podem existir outras dimensões, mas isso é tudo especulativo. Então,
nós vivemos num mundo que nós entendemos que é um mundo de sofrimento, seria muito pior, né? Ter uma continuidade da vida em outro lugar, né? Ou ter uma reencarnação. É uma coisa, sinceramente, por mais racional que eu seja, do meu ponto de vista assim, mais especulativo, né? A minha liberdade de especular, eu acho uma coisa assustadora. Essa questão de você ter que morrer e nascer de novo, né? Apesar de que sua memória vai estar apagada, entretanto a sua essência talvez prevaleça, né? Já que a natureza está reciclando tudo, se realmente a consciência for uma energia a ser reciclada, né? Apesar da sua memória estar apagada, vai ser você, né? Mesmo com outras memórias ou com outras experiências, no fundo vai ser a sua consciência. Aí imagina o desespero, né? De ter que começar tudo de novo, ter que aprender a ler de novo, a andar, a socializar. Eu acho que eu vou ser uma eterna decepção, né? Se eu tiver que nascer de novo, como eu já nasci nesse mundo aqui, fui uma decepção para todo mundo, né? Meus pais, meus professores, da minha família, isso foi uma decepção, né? Porque eu nunca fiz o que queriam que eu fizesse. E eu acabei indo, né? Por um campo um campo profissional, onde eu trabalhasse menos, né? E ganhasse um pouco mais. Onde eu tivesse mais tempo de folga, porque eu sempre odiei o trabalho. E eu sempre odiei ter uma função. Nós estamos aí agora, né, na semana dos namorados, né? Ontem foi o dia dos namorados. Mais uma função, né? Namorado, namorada, tem que fazer gracinha, tem que levar no shopping, tem que levar na churrascaria, tem que dar presente, tudo isso aí, né? São datas, né, comerciais que obrigam o indivíduo a cumprir a sua função de namorado, né? Aí também tem que cumprir a sua função de filho, né? Dia das Mães. Aí tem que cumprir a sua função de filho de novo no Dia dos Pais, né? Aí tem que cumprir a sua função, né? Sei lá, né? de pai também, né? Se for pai, né? Sua função de marido, sua função de namorado, sua função no trabalho, sua função na sociedade, né? Muita gente busca, né, uma função. E as pessoas muitas das vezes parece que se completam com essas funções. Eu nunca me completei com isso, né? Eu acho incrível como a própria religião determina a sua função. Qual é a função do religioso se não servir a Deus? É como se fosse uma marionete, né? Um boneco criado para louvar o ser todo-poderoso. Porque se ele não fizer isso, ele é condenado ao inferno. Então a base da nossa sociedade é função, né? Qual é a sua função? Já pergunta para a criança desde pequena, né? O que você vai querer ser quando crescer? Aí vem aquelas respostas clássicas. Não, eu quero ser policial, quero ser bombeiro, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser, sei lá, são várias as profissões, né, que as crianças dizem que querem ter. Então, desde pequeno você já é programado, né? Qual vai ser a sua função na vida? Olha, você está sendo criado, você está sendo educado, está sendo preparado para servir, para cumprir uma função. Me desculpe, meu amigo, eu não sou boneco para cumprir função, não sou robô a ser programado, né, por esta Matrix. Eu não sou filho de Deus, não fui criado por entidade alguma, né? Eu simplesmente nasci de uma vagina, como todo mundo, fui cuspido nesse mundo aqui para sofrer, para ser um escravo e para cumprir função, né? Só que eu me rebelei contra isso, né? Eu acredito que quantas vezes eu tiver que nascer neste universo aqui, eu vou ser sempre um rebelde, né? Alguém que não quer função. Quem tem função é caneta. Foi construída para um fim específico, uma finalidade específica, né? Que é escrever. Quem tem função é sofá, né? Foi feito para que nós possamos sentar, né? Nos acomodar. Quem tem função é porta, quem tem função é armário, é gaveta, é talher, é mesa.
eu não sou um objeto para ter função. Entende? E se eu não quiser ter função alguma? E aí? Ai, a sociedade diz que você é disfuncional. Quer coisa melhor do que isso? Ser disfuncional? Ser maluco mesmo, né? Ser pirado das ideias? Porque é isso que alguém que é disfuncional, né? Que é considerado disfuncional, não consegue simplesmente viver uma vida normal igual todo mundo, sendo escravo do sistema, sendo escravo das pessoas, sempre tendo que servir, sempre tendo que se doar, né? Sempre tendo que trabalhar igual um burro de carga para dar seu dinheiro para os outros, seja para mulher, para marido, para filho, para cachorro, né? O pessoal dá até dinheiro para pet. Então um cara de vida programado a trabalhar para os outros. Já trabalha para um patrão, né? Ou uma instituição. Ou para o governo, sei lá. O indivíduo está sempre trabalhando para alguém, né? Mesmo quando ele pensa que ele é patrão, que ele está trabalhando para ele mesmo, ele está servindo aos outros, né? Pagando um monte de impostos, se envolvendo com um monte de empréstimo, e ele cria aquela ilusão, ele trabalha 10 horas por dia, não faz mais nada, né? E acha que é empresário, que é patrão, né? É o cara que só vive para trabalhar. Tem que matar 1 milhão por dia. Feliz da vida, né? Dando dinheiro para o governo. E dando dinheiro para família, dando dinheiro para filhos, muitas das vezes, pet. Caramba, né? Complicado. Então, eu prefiro, sinceramente, nessa sociedade ser um disfuncional do ponto de vista social, né? Não que eu vá prejudicar ninguém, eu estou falando nisso, estou falando em ser realmente não ter função. Eu só faço o que eu quero. Sinto muito, né? Eu lutei minha vida inteira para isso, né? Muitas pessoas aqui ficam chateadas, né? Falam, poxa, mas eu sou pobre. Você fala como se fosse fácil. Ora, isso só depende de você, meu amigo. Ficar aqui reclamando nos comentários, falando que é pobre, ai, que é fácil falar. Como assim? Como assim fácil falar, né? Eu venho de uma história de vida de mais de 30 anos de serviço. Entende? Muito sofrimento. Mas eu não fiquei só reclamando, né? Eu me organizei, aprendi a tentar minimizar o meu sofrimento. Para você fazer isso, você tem sim que, durante um tempo, se sacrificar em algum tipo de trabalho, onde você vai acumular uma renda, né? Para você poder viver algum dia, viver um pouco melhor, né? Eu já passei fome, eu vim de família paupérrima. Entende? Foi muito sofrimento, né? E aí, muitas restrições, muita escassez, que eu aprendi que era o que eu não queria na minha vida. Ser pobre, né? Eu sou pobre, claro, sou pobre como todo mundo, mas eu tenho minha dignidade, eu tenho meu dinheiro para fazer minhas coisas. Eu trabalho muito menos do que eu trabalhava antes, também porque eu fui construindo essa realidade para mim. Nós temos opções na vida, nós temos escolhas. Entende? Então ficar só reclamando, cara, não adianta, né? Poucos são os que veem esse mundo aqui, como eu falei inicialmente, né, com tudo na mão, mas esses também, muitas das vezes, estão presos às suas famílias, às funções que as famílias determinam para eles em função da riqueza, né, que essas pessoas têm. O ser humano é podre, o ser humano é mau, o ser humano não ama. O ser humano só ama o que ele controla. Se foge do seu controle, o amor automaticamente minimiza, né? Então, eu não tenho função, eu não nasci para ter função, entende? Eu adquiri hoje um status na minha vida, eu não tenho função. É só viver despreocupadamente, né? Esperando a morte. Porque todos os que estão aqui neste planeta estão nessa condição, né? Só que o diferencial é que a maioria das pessoas busca funções. As pessoas não estão satisfeitas em ficarem sozinhas, as pessoas não estão satisfeitas quando não tem problemas, as pessoas não estão satisfeitas quando não tem função, né? Então a pessoa está sempre buscando uma função. Olha só, que truque, né? Que armadilha dessa Matrix. Te convencer que você tem que ter uma função, né? Tem que funcionar de alguma forma para agradar o sistema, para agradar as pessoas, para se sentir bem. Psicologicamente confortável. Ah, eu sou um servidor.
eu ajudo, eu me dou. Eu não sou egoísta, eu sou a pessoa do bem. Até o cachorrinho que está dentro de casa, o gatinho pet, é uma construção dessa matrix para que você se mantenha. Sabe, o pet, o animalzinho de estimação, que a pessoa cuida com tanto carinho, que a pessoa é escrava do pet, né? Leva a pet para cagar na rua, com risco até de ser assaltado e morto. Cata cocô de pet, né? Dá banho em pet, compra comida para pet, paga veterinário para pet, tem que reservar um tempo para dar atenção para pet, né? Tem que limpar a sujeira do pet, pilo. A pessoa quase todos os que têm animais de estimação são reféns dos pets. E aí, esse é o maior símbolo, né? Porque a família, a construção da Matrix para te dar função, né? A família diz quem você é. A família, ela é o grande símbolo, né? Temos a matéria, né? Que a palavra mater significa mãe. Da palavra mãe, mater, surge a matéria e surge matrix. Então a família é a célula mater, é a base da matrix. Família, religião, instituições, amor, relacionamento, amizade, tudo isso, pet, tudo isso que envolve afetividade, que envolve alta dependência emocional, são símbolos de controle. E aí o pet é esse grande símbolo inserido dentro da família, né, que diz, é parte da família, né? Um animal irracional, parte da família. O pet acaba sendo um grande símbolo de submissão. O bichinho fofinho, lindinho, que você ama e que você depende emocionalmente, por isso você cuida, né? Aí você se sente bem, né? Você não sabe nem por quê. Porque a Matrix diz que se você estiver servindo, que isso é o ideal. É a sua função na vida, servir, né? Tenho nada contra pet, não, sabe? Toda vez que eu estou perto de um animalzinho de estimação de alguém, né? Perto de qualquer animal, eu trato muito bem. Assim como pessoas também, né? Mas por isso que eu gosto de pessoas longe de mim, porque eu não tenho que ter obrigação de ficar cuidando bem de ninguém, tratando ninguém bem. Não tenho essa obrigação, sinto muito, sou egoísta mesmo, né? Eu cuido até um certo ponto, depois me enche o saco. Eu lido com o ser humano também até um certo ponto, depois me enche o saco. Não aguento nem muito papo, muito contato, não. O ser humano, complicado, né? Como eu sou disfuncional, eu não quero ter função, não quero ter obrigação na minha vida, não sou caneta, não sou lápis, não sou cadeira, não sou porta, não sou carro, não sou moto, não sou objeto, sabe? Não sou coisa criada por Deus algum. Em última análise, se fosse também, foda-se, eu sou um ser. Você me criou, não sou porra de objeto, caralho. Vai se fuder, não tem que honrar ninguém, não tem que louvar ninguém, não tem que amar ninguém, nem me submeter a ninguém. Bem, então vai pro caralho, até em tese, né? A religião é uma coisa absurda, grotesca. Ai, me fez, tem que servir. Vai pro caralho. Entende? Primeiramente, a minha consciência, ainda que de alguma forma essa realidade tenha sido engendrada por seres ou alguns seres, vamos dizer, né, supostamente, que existe algum controle nesse universo aqui, né? A minha consciência que constrói sou eu. Sinto muito, né? Eu tenho livre-arbítrio, sinto muito. Tenho liberdade, sinto muito, né? Né? Antes não tivesse me dado essa condição, né? Então não me desse essa condição de liberdade. Pelo menos aqui na minha consciência, já que eu não tenho liberdade física, né? Porque o mundo é um mundo de controle, de regras, né? Mas muitas dessas regras a gente consegue burlar, né? Quando você escapa um pouquinho dessa Matrix, você vê que a Matrix é feita de regras, e você pode usar as regras da Matrix a seu favor. Uma dessas regras é que você sim pode cruzar a linha e decidir, eu não quero mais função. É muito difícil chegar nisso, né? São poucas pessoas, porque envolve um nível de liberdade de consciência muito alto. Envolve também um nível de individualidade muito alto, de independência emocional muito alto, solidão, solitude, autossustentação. Entende?
quando você se basta, quando você compreende que está sozinho aqui na sua mente, que nada fora de você existe e que você das pessoas só precisa do serviço delas. Que elas te sirvam, já que elas gostam de servir, que a função delas seja esta, né? Que a função do mundo seja te servir. O mundo não é assim, usando as regras da Matrix contra ela mesma. Ora, se existe um Deus a ser louvado, eu posso inverter essas regras e me tornar o Deus da minha própria realidade. Eu é que tenho que ser louvado. Ora, se Deus tem que ser seguido, ser venerado, eu posso inverter as regras da Matrix ao meu favor, me tornando o Deus da minha realidade. Eu é que tenho que ser servido, eu é que tenho que ser venerado. Então, né? Quem quiser que me sirva. Quem quiser que cumpra esta função, né? E sirva aos outros, porque eu não vou servir a ninguém a não ser por meu próprio interesse. Ora, se uma pessoa me dá um retorno, eu posso até ajudar também, né? Desde que haja um retorno. Aí não é serviço, né? Aí não é simplesmente se sacrificar pelo outro, é colaborar para ter algum retorno. Aí é troca, né? Mas eu estou fugindo disso, sabe? Eu estou buscando cada dia mais independência na minha vida, para não ter que fazer essa troca. Porque é complicado. Isso envolve também, essa troca envolve um contato, né? E é perigoso. Então hoje eu estou abandonando as funções. Não quero mais funções na minha vida. Não quero que digam mais o que eu tenho que fazer. Não quero que determinem quem eu sou, qual a função que eu devo ter na sociedade. Então, eu sou Ralph Gomes, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!